lá. Bom dia, gente. Boa tarde. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Estamos começando o nosso segundo encontro do ciclo transformativo Banheiros em Perspectiva Transreferenciada. Nesse encontro, a gente tem um pouco o objetivo de a gente falar uma coisa mais densa. A gente trouxe bastante conteúdo. Normalmente, a gente faz umas ações mais dialogadas, mas essa é uma ação mais densa. Para a gente pensar os parâmetros para a criação de banheiros transreferenciados. Então, realmente, a gente vai tentar fazer um panorama de tudo e trazer essa coisa densa de dar parâmetros para que vocês tenham esses instrumentos na hora de pensar os banheiros. Enfim, no nosso primeiro encontro foi um pouquinho mais aberto, a gente teve uma roda de conversa, exibição de 2 curtas. A gente depois queria disponibilizar para quem não pôde estar presente esses curtas, para que todo mundo consiga assistir, que são curtas bem interessantes para a gente discutir a temática dos banheiros, né? Yuri estava, sabe mais ou menos como foi. E aí, como a gente também teve um quórum mais baixo na primeira e estamos com mais gente agora, vamos fazer uma rodinha, a gente se conhecer, e aí a gente depois entra na parte mais densa. Sim. Legal. Você não se apresentou, não falou seu nome. Tá bom, então eu vou começar a me apresentar. Meu nome é Luá, eu faço artes visuais na Unicamp desde 2019, então estou finalizando o curso agora no meu 7º ano. Eu faço parte do NCT mais ou menos desde 2023. Sou co-coordenador do NCT, sou criador e coordenador da Frente para Banheiros Neutros também, que é um espaço que existe desde o final de 2022, principalmente desde 2023, e que veio discutindo, estudando de maneira bastante aprofundada e complexa a questão dos banheiros. E a gente está agora, nesse semestre, com esse projeto grande, chamado Entrar, Permanecer e Transicionar, em que a gente está tentando se preparar, ajudar a preparar a universidade para a recepção das pessoas cotistas e também celebrar essa vitória, né, que a gente conseguiu ter a aprovação das cotas no início desse ano. A gente fez um festival bem bonito, que foi a Virada Transcultural, e vamos fazer um outro festival agora de celebração, que vai ser entre os dias 11 e 14 de novembro. Então, estamos nessa organização também, e a gente está com esses ciclos formativos. E é isso, eu sou uma pessoa transmasculina não binária, meus pronomes são ele e elo, e estou aqui para o que precisarem, para o que quiserem conversar sobre isso, sobre os banheiros, estou sempre à disposição. Acho que eu vou. Oi, gente, eu sou Lígia, eu sou uma pessoa não binária, eu uso todos os pronomes, ela, ele, elo. Eu faço parte do Núcleo de Consciência Trans e da Frente para Banheiros Neutros desde a greve, então tem um tempinho aí bom de envolvimento, que a gente conseguiu construir e aprender muita coisa, e acho que esse ciclo é também um grande mostrar o nosso acúmulo enquanto coletividade, né? A gente se reunia semanalmente enquanto frente, todas as pessoas trans para pensar a questão dos banheiros, para pensar intervenções, a gente lia textos, alguns dos textos que estão aqui a gente leu, alguns a gente produziu, esse é o nosso relatório, a gente vai falar um pouco sobre ele. Enfim, então isso é resultado de ao menos 2 anos de construção coletiva de um pensamento sobre os banheiros que a gente busca levar também para construir mais debate, e não para levar como uma regra ou algo que está pronto e terminado, que a gente não acredita nisso, né? Acho que essa construção ela tem que ser coletiva, inclusive com as pessoas que vão usar esses banheiros nos lugares que eles forem implementados. Então, acho que é um pouco isso. Fala que você é pesquisador de banheiro. É verdade, eu sou da antropologia e no último ano eu realizei uma pesquisa de iniciação científica sobre os banheiros neutros, né? Então eu falo bastante sobre o método etnográfico, então eu descrevo muitos banheiros, eu penso as histórias de conquista desses banheiros, quem teve a iniciativa, como isso aconteceu. Fiz também um mapeamento, então, desses banheiros, eu mapeei 13 banheiros institucionalizados e 9 em disputa, que são esses banheiros que têm as suas placas binárias arrancadas, então as pessoas usam de forma neutra, mas para a instituição são binários. E também descrevo algumas
algumas histórias, algumas intervenções da frente, trago fotos, então também é uma forma, acho que a minha pesquisa foi também uma forma de registrar tudo que a gente passou até aqui, e, enfim, dar algum sentido pensando em estudos de gênero. Então também, para quem está online, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem algumas referências também, né? A gente fala de banheiros a partir de uma perspectiva transreferenciada, justamente porque as nossas referências são autores trans, né? Aqui tem Preciado, Manifesto Contra o Sexual, a J. Mombassa, aqui tem Marcus Bay, que é um autor que ainda não foi traduzido, mas é um autor muito legal de pensamento negro, trans, Judith Butler, e tem até a revista T, que é uma produção do NCT. Enfim, algumas referências eu tentei trazer, e acho que é um pouco isso. Então, essa é a minha apresentação. Boa tarde, gente. Vou me apresentar. Acho que vou falar o meu interesse também com a formação. Eu me chamo Yuri, sou uma pessoa não binária, uso qualquer pronome. E eu sou estudante de História, 021. Estou me formando na licenciatura esse ano e no bacharelado ano que vem. E eu sou um dos coordenadores do cursinho popular Malunguinha também, que é travestibulinho. E eu acho que o meu interesse com a formação vem de questões, claro, minhas de gênero, também por eu gostar muito de pensar o espaço público, né, e intervenção no espaço público, eu acho que tem tudo a ver com a formação. Eu acho que é isso. Boa tarde, gente. Eu sou Camila, pronomes ela, dela, sou psicóloga, trabalho aqui na Unicamp como orientadora educacional na diretoria de permanência estudantil, a DEAF, e meu interesse em todo o ciclo que vocês estão fazendo, na verdade, é porque eu trabalho com a permanência estudantil. Então, acho que é autoexplicativo, né? Legal. Para o pessoal do online, se quiser falar, abrir os microfones, fiquem à vontade, gente. A gente quer Posso saber. me apresentar? Por favor. Vocês conseguem me ouvir? Eu sou a Carol, meus pronomes são ela, dela, sou uma mulher cis, sou estudante das Ciências Sociais na Unicamp desde 2021, estou agora como estagiária na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, então por isso também o interesse nos perspectivas, né, de banheiros transreferenciados. E acho que é isso. Estou mal feliz de participar online mesmo. Legal, Carol, deu uma travadinha, mas a gente te escutou. Que bom que você está aqui com a gente. Quem mais, gente? Vai, eu vou. Gente, eu sou Luara Souza, sou estudante de Ciências Sociais aqui no Unicamp, coordenadora e cofundadora do Núcleo de Consciência Trans, conselheira discente do Consul e vim aqui hoje com a intenção de ouvir mais, assim, sobre o tema. Apesar de parecer que estou inserida dentro da pauta, não sei quase nada, assim, sendo muito sincera e honesta, assim. E sempre é muito bom a gente, e ainda mais vendo apreciando um trabalho, né, que foi desenvolvido pela galera da Frente para Banheiros Neutros, que eu infelizmente ainda não tive tanto tempo para poder estar presente, assim, e acompanhar as discussões. Sempre é um atravessamento muito grande, né, das demandas do dia a dia. Mas que bom que hoje teve essa brechinha aqui e trabalhando simultaneamente no computador consegui ouvir também vocês aí. Muito bom. E parabéns, assim, por todo esse campo de desenvolvimento intelectual, assim, de toda essa pauta, que é uma pauta que constantemente está sendo atacada, né, pela direita, constantemente a gente sofre ameaças, né, sobretudo dentro dos espaços de acesso público, e que a gente precisa cada vez mais ter instruções, né, para conseguir defender
a necessidade de banheiros democráticos mesmo, né? Desses espaços democráticos como um todo. Vou puxar um nome, hein? Se ninguém for. Eu vou, gente. Boa tarde, eu sou Yara, eu sou funcionária da Secretaria de Vivência, trabalho na área de gestão de projetos e ações de vivência da SBC, e além disso, fora da Unicamp, eu sou psicóloga e sexóloga, e aqui eu trabalho pensando as ações, os projetos de vivência, né? E meu interesse no ciclo como um todo é pensar em ações conjuntas, né? Para a gente poder pensar aí na recepção, né? Da população trans que vem chegando, né? E poder pensar junto. E essa questão dos banheiros é extremamente importante para a gente, principalmente, né? Eu me lembro da fala do Luar, eu não quero ir para o banheiro e ter um guardinha me parando na porta, né? E a gente aqui na SDC trabalha justamente com os vigilantes, então é muito importante a gente aprender a respeito da questão dos banheiros, até para a gente poder pensar, né, nas ações de todo mundo, para que isso seja algo tranquilo para todo mundo. Boa tarde, eu sou a Claudete, fica muito fácil me apresentar que eu trabalho com a Yara. A gente trabalha na Secretaria de Vivência, na mesma sala, e trabalhamos com os mesmos projetos. E o meu interesse em participar do ciclo de vocês é para conhecer, entender e também colocar o nosso serviço à disposição, ouvir as necessidades de vocês e contribuir no que nós pudermos contribuir. Estou feliz de estar aqui com vocês. Legal, Yara e Claudete, obrigada por se apresentarem. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Eu vou ler também a apresentação que a gente recebeu aqui no chat, do Gilberto Ribeiro Pinto Júnior. Olá, pessoal, meu mic está com problema, sou Gilberto Ribeiro, aluno de doutorado da FEC, meus pronomes são ele e dele. Meu interesse de aprender sobre o tema é que tenho uma namorada trans que prestará o Enem Unicamp para o ano que vem e pretende utilizar o sistema de cotas aprovado e gostaria de apoiá-la o possível. Legal, Gilberto. Bem-vindo. Acho que Sofia Sato entrou aí também, se quiser se apresentar. A gente está fazendo um momento inicial de se conhecer, e aí daqui a pouco vamos passar para a parte mais apresentação. A gente está falando... perfeito. Beleza, boa tarde, gente, perdeu o atraso. Meu nome é Sofia, eu sou não binária, uso todos os pronomes. Sou do curso de Sistemas de Informação aqui na Unicamp de Limeira. E o meu interesse em participar da oficina é que eu fazia parte da comissão de diversidade, que a gente estava pensando algumas recomendações para a universidade receber os estudantes trans ano que vem. E agora, ano que vem, eu vou fazer parte da comissão permanente de diversidade. Então, acho importante eu dar uma estudada em como fazer essas medidas, né? Legal, Sofia, obrigada. Que legal que você está aqui com a gente. A gente gostaria também de saber como está mais por Limeira, vai ser legal conversar, estabelecer esse diálogo. Acho que a gente pode começar. Você quer falar alguma coisa antes de começar? Eu queria só avisar que eu vou ter que sair antes, tá? Eu tenho uma reunião às 6h30 e eu vou sair umas 13h15, e aí só vou avisar agora, que depois eu só dou um tchauzinho, atrapalhar e vou embora. Tá bom. Tá bom. Também para vocês terem uma previsão de tempo, assim, a gente acha que a princípio terminaria às 4h, e às 4h vai estar vindo um coffee break também. Então, vocês que estão online, me desculpem, mas vão ficar perdendo. Acho que a gente pode, então, começar para a gente já ir atrás dessas muitas coisas. Tá, gente, eu preparei uma apresentação de slide com algumas trechos até que grandes para a gente ir lendo. Eita,
Isso que é ruim, a gente vai ter que ver os comentários. Manda no Uber. Mandando bermoto. É. Justamente para a gente se aprofundar, então a gente vai começar então falando de uma introdução e de um contexto para a gente pensar, dar um passo atrás, né? Para falar de banheiros neutros ou banheiros trans referenciados, essas coisas que a gente está pensando, a gente quer dar esse passo atrás para pensar por que os banheiros binários não estão funcionando para algumas pessoas, qual que é a situação, né? Qual é esse contexto. Então, a gente está falando de violências, de violações que acontecem, essa vigilância de gênero o tempo todo, então, a necessidade de adequação aos padrões do que seriam esse homem, essa mulher ideais, então, e a gente pensa como essa vigilância, ela acontece não só com pessoas trans, né, se trata de uma vigilância que vai observar os padrões de feminilidade e masculinidade de qualquer pessoa. Então, é muito comum, sei lá, por exemplo, uma mulher lésbica mais masculina sofra violência nos banheiros, por exemplo. E aí eu separei esses dois trechos para começar, que são do texto Lixo e Gênero, Mijar e Cagar, Masculino e Feminino do Preciado, que está aqui impresso. Em que ele vai falar justamente, né, os banheiros públicos, instituições burguesas generalizadas nas cidades europeias a partir do século XIX, pensados primeiro como espaços de gestão de lixo corporal nos espaços urbanos, vão se converter progressivamente em cabines de vigilância de gênero. Então, o autor ele vai argumentar que mais do que esses espaços eles importam mais para regular o gênero de quem os usa do que o que essas pessoas vão fazer lá, então as necessidades fisiológicas, né? Então, ele diz também que qualquer ambiguidade de gênero, cabelo excessivamente curto, falta de maquiagem, uns pelinhos que se parecem a um bigode, andar exageradamente afirmativo, exigirá um interrogatório do usuário em questão que se verá obrigado a justificar a coerência da sua escolha do banheiro. Aí, entre aspas, né? Ei, você se equivocou de banheiro, o masculino está à direita. Um acumulado de signos de gênero do outro banheiro exigirá irremediavelmente o abandono do espaço monogênero sob pena de sanção verbal ou física. Então, tem essa questão bastante fixa do banheiro e acho que, principalmente na frente, a gente pensa muito na perspectiva de pessoas não binárias, que não se adequam a nenhum dos banheiros. Então, sempre fica essa questão, essa dúvida de qual espaço é seguro, né, para eu estar usando. Acho que, enfim, dá para ressaltar um pouco isso, né, de como a binaridade de gênero, quando a gente fala de ter um banheiro masculino e um banheiro feminino, que é o padrão do espaço público, ela cria tudo isso, é ela que acaba funcionando com o que o Preciado vai chamar também como uma prótese de gênero, né, uma forma de a gente reforçar o gênero a partir dessa cultura material do espaço. Então, isso gera violências, isso gera violações, e isso gera essa vigilância de gênero que ele descreveu nesse trecho, e que vai acarretar também num grande pânico moral que atravessa a sociedade como um todo, né? Principalmente focado nas travestis, nas mulheres trans, utilizando o banheiro feminino, e aí a gente traz também essa perspectiva que é de entender que um banheiro masculino e um banheiro feminino é uma situação que, de imediato, já viola o direito de pessoas não binárias, né? A gente tem uma legislação para dizer que todas as pessoas podem e devem usar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero, só que isso é impossível de ser assegurado para pessoas não binárias no caso de um banheiro masculino e um banheiro feminino, porque não existe um banheiro que caiba nessa identificação de gênero, né? Isso. Aí, justamente para ilustrar isso, a gente trouxe aqui, agora tem que ir nos dois, né? Vou aqui primeiro, gente, peraí. Posso te ajudar? Aí a gente pode dar play juntos, para ver, acho que antes de ligar o som, é um caso de transfobia num banheiro feminino com travestis, e aí acho que é legal para a gente ver o que é dito, assim. Vou dar play. Eu vi esse vídeo esses dias, e aí eu falei, Lígia, eu achei esse vídeo extremamente didático, assim, porque ele traz muitos elementos das coisas que a gente sempre está dizendo, então eu achei que era interessante, assim, mas é isso, tipo, situação de
leve aviso de gatilho, assim, não é uma situação totalmente tranquila, é uma pessoa sendo expulsa de um banheiro, mas acho que a gente pode olhar ele para ver como Então, acho que tá sem som. o vídeo. Tanto aqui quanto lá, eu acho. Vejam se vocês escutam. Acho que vocês não estão escutando também. Não, não escutamos. Mas tem a legenda embaixo, né? Eu acho que vai ser o jeito. Não dá para botar o link? Ai, talvez. Eu É. salvei o vídeo, sabe? Tá. Talvez não seja muito bom. Eu acho que pra gente não se embolar muito. Ó. É que é mais interessante com som, né? Fica mais saboroso, mas tudo bem. Então, qual que é o nome do canal? Cenário. Cenário. Assim mesmo. Tá aberto o Instagram ali. Tá aberto? Ah, então pronto, ó, gente. Meu Instagram. Aqui. Só não vai transmitir, né? Como assim não vai transmitir? O vídeo. Não, gente, para de compartilhar. Ah, então o pessoal não tava vendo meu Instagram. Tava dando pra ver aqui a tela Ah, do Insta. Eles postam coisa, hein? nossa. Será que... Não, porque aí ainda tá no... Aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Pronto, chegamos nele. Ai, tá... Você tem que botar o som. Oculta esse aviso aqui embaixo. Isso. E isso. Já tá. Então, gente, eu acho que é um bug do... Bom, dá pra ver a legenda, né? Foi publicado há 2 dias, mas aconteceu no último sábado, dia 25. Então, o cara vai, sai, manda ela sair do banheiro, aí fica, por quê? Porque ele não é uma mulher. E aí elas, né, pra se defender, elas falam, eu sou uma mulher, por que você tá querendo me tirar daqui? Daí ele fala, não, vamos. Tipo, não tem conversa. E algo que ele diz no vídeo também, ainda não tem banheiro de gênero aqui, ele fala. Então, ainda não tem não tem banheiro para você, dizendo, você não vai nem no feminino, você também não vai no masculino. Queria tirar elas do banheiro e ponto, assim, sem negociação. Então, acho que isso também me faz pensar em como várias pessoas trans evitam ir no banheiro, né? E isso vai gerar uma série de problemas de incontinência urinária no futuro, porque essas pessoas têm medo de ir no banheiro, tanto cistite é bem comum. Deixa eu voltar para a apresentação, peraí. Eu mandei o link aqui no link do Meet. Só que não tá projetando a apresentação. Tá. Então vamos ter que parar. Não, acho que tá, sim. Vocês conseguem ver a apresentação, né? Sim, dá pra ver. Sim. Tá. Enfim. E aí, isso aqui também é uma matéria sobre uma das movimentações que acontece, né, para tirar as pessoas trans dos banheiros públicos, apesar de ser um direito assegurado, que está nos próximos slides. E aqui embaixo, essa normativa do Ministério do Trabalho, da necessidade dos sanitários serem segregados por sexo. Essa normativa, ela já foi usada em situações aqui dentro da Unicamp como uma justificativa para que a gente não tivesse somente banheiro sem gênero no prédio. O professor, diretor até falou, não, tudo bem ter um, mas todos é impossível por conta dessa normativa. O que não faz muito sentido, porque é uma normativa do Ministério do Trabalho que busca assegurar o direito do trabalhador ao uso do sanitário, né? Que não é um direito que deixa de ser assegurado por conta da não divisão por gênero. Acho que é mais no sentido de, já que tem divisão por gênero, é necessário que tenha tanto um banheiro masculino quanto um banheiro feminino. Mas, enfim, a gente deixa essa normativa também porque ela é uma marca dessa questão da segregação de gênero
ela detalha até, assim, a quantidade de mictórios que é necessário ter num banheiro masculino. Então, é obrigatório pelo Ministério do Trabalho que numa instalação predial que vai receber funcionários, que ela tenha essa proporção, né, um grupo de cada 20 trabalhadores, uma instalação sanitária separada por sexo com uma quantidade mínima de cabines e de mictórios no banheiro masculino, por exemplo. Enfim. Então, aí aqui a gente vai falar especificamente do banheiro feminino, né? Aí eu só passei, tem que passar pra gente. Então, de novo, é mais um trecho do Preciado, Lixo e Gênero. Então, eu vou ler agora pra gente. A feminilidade se produz precisamente pela subtração de toda a função fisiológica do olhar público. No entanto, a cabine proporciona uma privacidade unicamente visual. É assim como a domesticidade entende seus tentáculos e penetra o espaço público. Como observa Jack Halberstam, o banheiro é uma representação ou uma paródia da ordem doméstica fora da casa, no mundo exterior. Cada corpo trancado em uma cápsula evacuatória de paredes opacas que protegem de mostrar seu corpo despido, de expor publicamente a forma e a cor dos seus dejetos, compartilha, entretanto, o som dos jatos de chuva dourada e o cheiro das merdas que deslizam nos sanitários contíguos, livre, ocupado. Uma vez fechada a porta, um vaso branco de 40 a 50 centímetros de altura, como se tratasse de um assento de cerâmica perfurado, que conecta nosso corpo defecante a uma invisível cloaca universal, na qual se misturam os dejetos de senhoras e cavalheiros. Nos convida a sentar tanto para cagar como para mijar. Então, aqui ele está falando do vaso, né? Que é esse objeto de cerâmica que convida o corpo que está utilizando ele a fazer tudo sentado. Então, o banheiro feminino vai reunir, assim, duas funções diferenciadas, tanto pela sua consistência, sólido, líquido, como seu ponto anatômico de evacuação, canal urinário, ânus, sobre uma mesma postura e um mesmo gesto, feminino igual a sentado. Ao sair da cabine reservada à inscrição, o espelho reverberação do olhar público convida ao retoque da imagem feminina sob o olhar regulador de outras mulheres. Então, também está falando desse momento de retocar a maquiagem, de você dar uma olhada se está tudo certo. E aí, se você atravessa o corredor, e vamos agora ao banheiro dos cavalheiros. Cravados na parede a uma altura de 80 a 90 centímetros do chão, um ou vários mictórios estão agrupados em um espaço, frequentemente destinado igualmente às pias, acessível ao olhar público. Dentro desse espaço, um ambiente fechado, separado categoricamente do olhar público por uma porta com fechadura, dá acesso a um vaso semelhante ao que mobília os banheiros de senhoras. A partir do início do século XX, a única lei arquitetônica comum a toda a construção de banheiros de cavalheiros é essa separação de funções: mijar de pé, mictório, cagar sentado, cabine. Dito de outro modo, a produção eficaz da masculinidade heterossexual depende da separação imperativa da genitália e do ânus. Poderíamos pensar que a arquitetura constrói barreiras quase naturais, respondendo a uma diferença essencial de funções entre homens e mulheres. Na realidade, a arquitetura funciona como uma verdadeira prótese de gênero que produz e fixa as diferenças entre tais funções biológicas. O mictório como uma protuberância arquitetônica que cresce a partir da parede e se ajusta ao corpo, atua como uma prótese da masculinidade, facilitando a postura vertical para mijar sem receber respingos. Mijar de pé publicamente é uma das performances constitutivas da masculinidade heterossexual moderna. Desse modo, o discreto mictório, antes de ser um instrumento de higiene, é uma tecnologia de gênero que participa da produção da masculinidade no espaço público. Por isso, os mictórios não estão fechados em cabines opacas, mas em espaços abertos ao olhar público, uma vez que mijar de pé entre homens é uma atividade cultural que gera vínculos de sociabilidade compartilhados por todos aqueles que, ao fazê-lo publicamente, são reconhecidos como homens. Então, acho que esse trecho é muito da base do porquê a gente tem esse posicionamento tão focado na arquitetura, então pensando o poder da arquitetura para determinar as nossas dinâmicas sociais e de gênero, e como atualmente ela reforça uma masculinidade normativa que tem como pressuposto esse fazer xixi em pé. Então a gente pensa, por que
por que fazer a manutenção desse instrumento se a gente está aqui pensando, então, em reformas, estamos pensando em outros modelos de banheiro, por que manter o mictório? Por que não pensar como seria mais interessante todo mundo fazer xixi sentado, como já acontece? Então, pessoas que têm vagina geralmente já fazem o xixi sentados, e por que aqui todo mundo não poderia fazer o mesmo? Pensando justamente também na higiene desse espaço, né? Se todo mundo fizesse sentado, a gente teria os vasos mais limpos, sem essa exposição ao olhar público. E acho que essa questão com o mictório, ela também aparece aqui na Unicamp, nesses nossos experimentos com banheiros neutros. Em banheiros neutros que têm as suas placas mudadas, então o uso vira neutro, então é para todo mundo utilizar, mas o mictório ainda permanece, então não há uma reforma estrutural. O que acontece é que todo mundo está usando aquele banheiro, algumas pessoas fazem xixi em pé, geralmente homens cisgêneros, heterossexuais, e acontece situações de constrangimento. Então, por exemplo, eu já escutei de uma amiga que ela entrou no banheiro e deu de cara com o professor dela fazendo xixi no mictório, ou, enfim, situações constrangedoras que a gente pensa que, justamente para esses espaços de gênero neutro, espaços que seriam de uso comum, seria interessante justamente repensar a arquitetura. E o mictório é só uma dessas coisas, né, que vai ser repensada, para além de quebrar mesmo essa barreira entre o feminino e o masculino que divide o espaço em dois, né? Eu acho legal também esses trechos, eles são bem densos, não sei se deu para pegar eles como um todo, mas alguns comentários também, como ele, para além de falar sobre o mictório, sobre cabine, sobre vaso, ele vai dar um panorama geral sobre os efeitos dessa divisão binária de gênero e como isso cria algumas coisas culturais e algumas normas dentro de cada um desses espaços. Isso tem efeitos grandes quando a gente vai pensar em pessoas trans, né? Porque elas não jogam esse jogo da cis heteronorma. A gente está em outro lugar, a gente pode até, nos filmes que a gente assistiu na semana passada, é até interessante que a própria, como é que era o nome dela? Sol. A Sol, ela conta até assim, de ir retocar o batom como uma forma de garantir a permanência dela no espaço do banheiro feminino. A gente vai ter outras coisas, como, por exemplo, que não estão aí nesses trechos e não estavam nos filmes, até essa coisa de ter absorvente. Aí a gente consegue ter absorvente no banheiro feminino, mas no banheiro masculino, o que mais acontece quando a gente coloca é que seja retirado. Então é muito curioso como a gente acaba criando espaços em que algumas coisas são permitidas e algumas coisas não são. E em que algumas coisas acabam acontecendo, por exemplo, o banheiro ficar mais sujo, não ter papel higiênico, não ter tranca, não ter tampa no vaso, por conta de quem são as pessoas que estão frequentando esse espaço e qual é a cultura associada a isso, né? Então, acho que a gente queria, nesse momento inicial, trazer essa contextualização para a gente conseguir entender o nível dos efeitos dessa separação binária, que vai desde essa coisa mais forte, assim, da violência, da expulsão do banheiro, de situações de violação que levam a problemas de saúde, até coisas culturais que são mais sutis, mas que são efeitos que acabam sendo entalhados na vivência das pessoas cotidiana dentro dos banheiros, né? Sim. Tem mais algum? Acho que tem mais um do texto. Deixa eu ver se é o último. É o último. Então, acho que só para a gente concluir um pouco do texto, isso também são trechos do mesmo texto, tá, gente? Duas lógicas opostas dominam esses espaços de damas e cavaleiros, né? Ele vai usar esses nomes que também faz a gente pensar, né? Enquanto o banheiro de mulheres é a reprodução de espaço doméstico no meio do espaço público, o banheiro dos homens é uma dobra do espaço público no qual se intensificam as leis de visibilidade e posição ereta que tradicionalmente definiam o espaço público como espaço de masculinidade. Enquanto o banheiro das mulheres funciona como um mini panóptico, no qual as mulheres vigiam coletivamente seu grau de feminilidade heterossexual, em que todo avanço sexual resulta em uma agressão masculina, o banheiro dos homens parece como um lugar propício para a experimentação sexual. Eu acho muito legal que aqui ele já vai trazendo um nível de análise social muito afiado, assim, que vai para além desses efeitos mais práticos, né? Tipo, é um entendimento já crítico de uma avaliação de como que isso faz, né?
no mundo, na sociedade. Sim. Eu acho que também essa descrição que ele faz do banheiro, né, esse olhar quase etnográfico, né, essa observação, tipo assim, você olhar para um lugar cotidiano e tentar entender nos termos teóricos o que isso significa, né? E eu acho que é um exercício que a gente pode fazer, né, nos banheiros dos lugares que a gente frequenta aqui na Unicamp, entrar e ver quais dinâmicas dominam, né? Quem está usando, o que é falado lá dentro, se tem alguma coisa pichada, o que está escrito, quais são as demandas, né? Acho que nos banheiros do Fish tem muito picho, então a gente consegue acessar muito do que se passa lá, o que as pessoas pensam, mas acho que cada banheiro vai ter sua especificidade, e acho que isso é bem interessante como exercício para a gente aprender a olhar também para o que acontece aqui, né? Isso foi uma das coisas que a gente mais fez. Também acho que é importante dar essa contextualizada, né? Nós, como Frente para Banheiros Neutros, nesses 2 últimos anos, em muitos momentos, o que a gente fez foi andar e falar, vamos usar nosso tempo de reunião para ir ver uns banheiros. Então, a gente também celebra muito esse texto do Preciado também como um eco que dialoga com as coisas que a gente reconhece, né? Então, acho que ele é um texto muito fundamental, ele é simples, curto e muito preciso. Então, também é uma grande referência aí e ecoa na nossa vivência, nas nossas percepções aqui dentro da Unicamp. Isso aí. Chique. Tá. Aí aqui nesse próximo slide eu trouxe um artigo também que eu vou usar na minha pesquisa e achei que seria legal trazer para cá, para a gente pensar nas escolas também. Então, nessa educação primária, como que acontece essa questão de pessoas trans. Esse artigo é de 2015, mas ele conta o caso da Sofia, que é uma estudante trans, que na escola ela não reivindicava o nome social, ela achava que esse nome era exclusivo à vida profissional dela na prostituição, mas ela tinha essa identidade de gênero dissidente, em que as pessoas identificavam ela dessa forma, né? Então, ela era mais feminina e ela era observada por isso, né? Então, ela tentou começar a usar o banheiro feminino, foi expulsa, o masculino foi expulsa também, aí começaram a deixar ela usar o banheiro dos professores e funcionários, os professores e funcionários também não gostaram, e aí a direção chegou a considerar de deixar a Sofia usar o banheiro acessível, né, o banheiro PNE, que é esse de cabine única, mas a própria direção achou que seria um caso de dupla exclusão, então, exclusão tanto deixar a Sofia nos banheiros acessíveis seria, tipo, errado por ela não ser uma pessoa com deficiência. E isso basicamente resultou na evasão escolar dela. Ela parou de ir para a escola porque foi a única solução possível, né? Ela não conseguia ir para a escola usar o banheiro, e a gente vê também um cenário assim em que a própria instituição, né, que deveria ser responsável por essa adolescente, não conseguiu dar conta disso. Então, também demonstra algo que acho que quem é trans está bem familiarizado, mas esse despreparo das instituições para acolher a gente, né? Então, Uma pergunta. pode falar. Tem especificado se quando ela começou a usar o banheiro dos professores, era um banheiro com divisão de gênero? Ou se era um banheiro, tipo, banheiro dos funcionários? Eu acho que era... Eu posso checar, mas eu não sei te responder com certeza. Mas eu acho que no texto não faz nenhuma menção a ser um banheiro separado. Então, eu acho que era um banheiro geral para professores e funcionários. E aí é isso. Liberaram o acesso, mas acho que teve ruídos, né? Nem todo mundo achou essa solução boa. Aconteceu isso. Quer falar alguma coisa? Aqui eu vou passar para as resoluções. Aqui são algumas resoluções. Hoje, quando eu estava fazendo essa apresentação, eu percebi que os textos primeiros são muito parecidos. Eles são a mesma resolução. No caso, não é a mesma o número, né? Mas é a resolução quase que atualizada. E aí achei legal que inclui... aqui tá pessoas travestis e transexuais, e na nova tá pessoas travestis, mulheres e homens transexuais, e pessoas transmasculinas e não binárias. Então, adicionaram outras identidades aqui também. Nossa, mas a da direita diz que é 23, e a da esquerda... 15. Abafa, família. Abafa. Acontece. A primeira é de 2015, a segunda é de 2023. Então, também é legal ver como rolou essa inclusão de novas identidades.
que não são novas, né, no caso, mas, enfim. Aí aqui o que fala sobre banheiros Essas nesses. duas são nacionais? Sim. Acho que é importante São discernir nacionais. todas. Sim. Aí aqui, deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. E ali foi acrescentado coisas, né? Então deve ser garantido o uso dos banheiros, conforme a identidade ou expressão de gênero de cada estudante. Talvez esse seja específico para instituições de ensino. Tá, tudo bem. Devem ser ainda implementadas as seguintes ações no sentido de minimizar os riscos de violências ou discriminações. E aí tem algumas indicações, né? Sempre que possível, a instalação de banheiros de uso individual, independente de gênero, para além dos já existentes, masculinos e femininos nos espaços públicos. Então, já tem essa indicação, que é uma coisa que a gente pode já usar para proteger esses novos banheiros aqui da Unicamp. Então, essa importância de ter essas cabines únicas, sem distinção de gênero. O segundo, a realização de campanhas de conscientização sobre o direito de autodeterminação de pessoas trans e suas garantias, e a fixação de cartazes informando se tratar de espaços seguros e inclusivos para todas as pessoas. Que é algo legal que a gente também vê em alguns banheiros aqui, mas principalmente banheiros binários, que são aquelas plaquinhas que tem a bandeirinha dizendo: você pode usar o banheiro conforme a sua identidade de gênero. Tchau, Camila, obrigada. Depois, se quiser, Vai ficar gravado, Foi né? gravado. Aí vocês colocam no grupo, né? sim, colocamos sim. Obrigada. Tchau, tchau. E também adicionei essa resolução da Universidade Federal do Espírito Santo, porque fala especificamente dos banheiros dentro da universidade e tem algumas atribuições legais e estatuárias sobre isso, né? Então, a primeira, regulamentar e garantir o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gêneros nesses prédios. Então, aqui eles falam, né? Não devendo ser imposto o uso deste ou daquele conforme o sexo biológico, mas respeitada a escolha de acordo com a identidade de gênero. Segundo, a fixar placas e cartazes informativos nos banheiros, vestiários e demais espaços, assegurando o direito reconhecido no artigo 1º. Então, de novo, essa necessidade das plaquinhas. E 3, desenvolver ações de formações com servidores, docentes, servidoras técnicos administrativos, funcionários de empresas terceirizadas que atuem na dependência do centro de educação, principalmente os que lidam diretamente com o público, para que se assegure o tratamento digno às pessoas transexuais, travestis e transgêneros, o respeito ao nome social e à identidade de gênero. E aqui fala também das ações educativas para professores, né, para discentes dos cursos de graduação e pós. Então, eu acho que a gente pode também usar isso muito como base para o que a gente está fazendo agora, né? Uma tentativa e um experimento para ver de que forma a gente pode estabelecer essa comunicação com servidores, com docentes, com funcionários, com estudantes, e aquilo que a gente pode fazer tendo como referencial essas barreiras burocráticas da universidade, né? Então, acho que tudo isso daqui que está escrito aqui são coisas que a gente já tem assegurado pela Unicamp, a gente só precisa fazer. A gente precisa promover essas ações, a gente precisa, de fato, fazer com que isso seja debatido e que seja uma realidade. Quer falar alguma coisa? Não. Tá. Vamos passando. Agora, a gente vai passar para a segunda parte da nossa apresentação, que eu acho que a gente vai tratar do movimento trans e alguns acúmulos. Então, aqui eu trouxe alguns documentos que a gente pode se embasar para fazer esses debates e pensar essas propostas de banheiros transreferenciados. O primeiro é a nota técnica sobre direitos humanos e o direito dos banheiros da Associação Nacional da ANTRA, eu não sei o nome certinho. E eu não coloquei a data, mas ela é recente e ela é muito completa, ela faz uma defesa muito completa do uso dos banheiros binários por pessoas trans. Desse direito, especificamente, ainda não vai tratar dessas novas propostas, né? O segundo é o parecer sobre banheiros e vestiários da Articulação Brasileira Não Binária, que é um documento bem completo, que vai trazer argumentos da lei mesmo, então vai considerar esses artigos e essas resoluções, e a partir deles traçar
a necessidade da gente pensar novos modelos de banheiro e também assegurar o direito ao uso dos banheiros binários. E ao final do parecer, também trazem algumas... Vou mostrar aí, eu não sei como tá, mas trazem algumas placas e também algumas... Essa aqui é a planta binária, e vai trazer algumas propostas que acho que a gente pode disponibilizar essas referências. Tem algumas referências aqui de como poderia ser quando a gente decide fazer essa reforma, né? Então, um espaço aqui, pias, espaço livre, cabines. A gente pensou um pouco esses trechos nesse sentido de a gente conseguir visualizar, a partir desses documentos, como é um acúmulo do movimento trans já há algum tempo, e agora com várias documentações que embasam e trazem esse posicionamento de uma forma explícita, de que a melhor saída para todo esse cenário que a gente está vendo, que é de violência, que é de violações, que é de pânico moral, é que a gente deixe de ter banheiros segregados por gênero. Talvez não seja uma verdade no sentido de dizer que todas as pessoas trans concordam que é essa a melhor coisa do mundo, mas existe mais ou menos esse acúmulo bem colocado, assim, em diversos grupos, em diversas situações, a nível basicamente nacional, de que essa é uma saída muito interessante, né, para que a gente deixe de ter essas situações de violência. A gente trouxe aí também algumas outras documentações que são mais próximas da gente, dos ambientes universitários, então, que são cartas, que são cartilhas e documentos do movimento estudantil e ligadas às instituições de ensino superior, falando sobre as necessidades e o embasamento de por que precisamos de banheiros sem distinção de gênero, né? Aí tem aí tanto a cartilha da UFSCar, que foi lançada no ano passado. Tá Ano acordado? passado, né? Acho que foi 2024. Que é o ano passado. Foi lançada no ano passado aqui na Unicamp, a partir da nossa articulação também com o pessoal lá da UFSCar, que é o Eric Gregner e o Eduardo Souza, que fizeram parte da constituição dessa cartilha. E ela é uma cartilha também bastante completa, cheia de coisas bem de porta de entrada, bem iniciais, assim, de trazer toda uma contextualização bem ampla, desde identificação de gênero e tal. Uma coisa realmente bem completa, até falar quais são os banheiros que tem lá na UFSCar, que as pessoas podem usar, enfim. Essa cartilha é uma referência muito interessante para a gente tem, inclusive, algumas discordâncias dela, né? A gente já até falou várias vezes de a gente fazer a nossa, para a gente também trazer a nossa perspectiva, mas isso ainda não aconteceu. E aí tem as cartas, né? Que foram feitas aqui na Unicamp, em alguns institutos que fizeram processos mais institucionalizados de conquista de banheiros sem gênero. No caso, o banheiro neutro do Instituto de Economia e o banheiro multigênero da Faculdade de Educação, que foram conquistas na educação da Paris, que é também coordenadora do NCT, e do Taca Fogo no Banheiro CIS, que era composto também pela Sátira, que também é coordenadora do NCT, e pelo Lu Gili, que foi um dos co-criadores da frente. Aí tem também o caso da FEFELESH, né, da USP. Também é um documento que traz a proposta, né, lá na FEFELESH, que também teve reforma e também, se eu não me engano, tiveram os mictórios retirados, que é um banheiro agênero, né? Também traz esse nome novo, que aqui na Unicamp tem multigênero, neutro ou só banheiro, e lá o pessoal reivindicou essa nomenclatura, né? Acho que agora eu tinha preparado para a gente falar dos nossos acúmulos enquanto movimento aqui da Unicamp, tendo em vista todos esses documentos, né, e coisas que tiveram no nosso radar, o que a gente construiu a partir disso, né? Isso tudo está no nosso relatório, que pode ser acessado a partir do nosso Instagram. Eu acho que a gente
vai colocar na Google. Vamos. Mas ele vai ser também lançado em novembro, durante a Primavera Transmutante, que é o evento que a gente está organizando pelo Núcleo de Consciência Trans. Vai ser lançado físico, então vai ser um livreto do nosso relatório, que contém várias coisas, gente. A gente tentou contar um pouco da nossa história, registrar tudo, e também esses acúmulos, que é o que a gente definiu enquanto determinações coletivas, o que a gente acredita sobre essa política dos banheiros. Então, podemos começar? Podemos começar. O primeiro deles fala sobre a pluralidade de nomenclaturas. Então, a gente, no começo, assim, a gente até pensava em pensar qual que seria a nossa nomenclatura, qual seria a melhor, mas a gente, através do diálogo com diversas coletividades, a gente chegou ao acúmulo de que é importante que isso seja decidido pela comunidade que vai utilizar aquele banheiro. Então, escolher a nomenclatura que faz mais sentido. E aí aqui tem alguns exemplos, né? Multigênero, neutro, unissex, somente banheiro sanitário, trans inclusivos a gênero. Então, a gente compreende que não tem sentido buscar uma nomenclatura correta, né, para esses banheiros, que tem beleza nessa pluralidade, que ela conta muito sobre a nossa história, sobre a história de quem implementou aquele banheiro e a intencionalidade nesse processo, né? E acho que, para além disso, é uma beleza do nosso movimento reconhecer que é muito mais interessante a gente poder ter banheiros com vários nomes, em que todos têm coisas em comum e podem dialogar entre si, do que a gente querer emplacar um nome correto, né? Um nome melhor. Acho que é uma beleza também, a gente chegou a essa conclusão, esse é um acúmulo, né? De reconhecer que os banheiros têm gênero, têm nomes plurais, e que isso é importante. Sim. E isso está inclusive colocado na política que é para vir a ser institucionalizada aqui na Unicamp, que a gente fez parte dessa construção, e a gente tentou trazer também essa necessidade de ser plural, trazendo exemplos, e aí as pessoas podem escolher. E claro, né, a necessidade disso ser dialogado com a comunidade trans, a comunidade, pessoal que usa aquele banheiro, o pessoal da limpeza, tem que ser um processo dialogado. Passando para o próximo, acho que... Não, eu pulei, né? Esse. Cultura de banheiro. Tá. Tem toda essa coisa, né, aí que a gente foi falando sobre os efeitos da binaridade de gênero nos banheiros e como isso tem vários aspectos culturais. Aí, não obstante, acho que não faz sentido a gente, quando vai pensar na presença de pessoas trans no banheiro e em banheiros para pessoas trans, a gente ignorar que o banheiro também é um espaço que tem a ver com trocas culturais, com práticas culturais. Então, acho que a gente chegou nessa conclusão, porque é uma coisa muito comum de a gente ver nas movimentações de pessoas trans pelo direito do banheiro, a gente falar, é um espaço de necessidades fisiológicas. A gente tem que ter como coisa mais importante de todas a gente fazer xixi, fazer cocô e lavar a mão, entendeu? Isso tem que ser o centro. Mas a gente, nos nossos entendimentos, no nosso convívio, na nossa conversa, a gente entende que isso não faz sentido, que o banheiro não vai deixar de ser um espaço de cultura só porque a gente está querendo usar ele. A gente também tem direito a essas práticas culturais, e elas provavelmente vão ser muito diferentes quando a gente pensar num espaço de convívio coletivo, né? Então, acho que é entender que a gente está... Essa parte final eu acho muito bonita, né? Quais sociedades podemos estar gestando quando pensamos que pessoas com diversas aparências e identidades começariam a conviver num espaço como um banheiro, que é um espaço muito específico, um espaço de intimidade, mas também de convívio. É um espaço que ele está entre o privativo e o público. A gente fala que é um espaço semi-privativo, no qual as pessoas fazem diversas coisas, desde chorar escondido até coisas mais simples, como lavar as mãos, escovar os dentes. Então, a gente entende que isso é uma coisa que a gente não abre mão, de pensar o banheiro também como um espaço de cultura, mesmo que isso seja espinhento, mesmo que isso envolva coisas que não são tão simples, às vezes, de a gente resolver ou de a gente tratar, né? Mas isso não deixa de ser importante, porque a gente quer o nosso acesso ao banheiro. E acho que uma coisa bastante importante para a gente chegar nesse acúmulo também foi pensar os pichos, né? Porque o picho, ele tá
várias vezes associado à sujeira. Só que a gente acha que o picho ele é muito importante para construir o banheiro enquanto esse espaço de debate, enquanto esse espaço que, justamente por ser semi-privativo, nas cabines vão ter coisas escritas, geralmente coisas que as pessoas escrevem porque não tem coragem de falar. Então, tem denúncias, tem conversas, tem diversas coisas que só vão ser encontradas nesse espaço específico. Então, reconhecer a importância do picho nesse espaço público e a gente não perder de vista isso, porque quando a gente vai institucionalizar esses banheiros, tem muito essa questão de que seja esse espaço branco, literalmente branco, limpo, super higienizado, e acho que isso não reflete exatamente a luta, isso reflete esse encontro com a instituição e essas limitações, né? Acho que o mais legal está em quando a gente consegue construir o espaço a partir da nossa presença nele. Então, a partir do picho, a partir de um desenho na placa, enfim, esse tipo de construção do espaço público, né? Então, entender as pessoas enquanto agentes da construção desse espaço. Acho que é isso, sobre esse acúmulo. Quer falar alguma coisa? Não. Tá. Depois eu falo. Passando para o próximo, a gente colocou como acúmulo também sonhar para além das placas. Então, justamente sonhar com essas reformas estruturais, né? Acho que, a princípio, pode ter gente que pode pensar que são propostas exageradas, né? Mas a gente vê como muito importante a gente não parar nas placas, né? Entender que não é suficiente só a gente mudar o nome e pronto, acabou a luta, acabou tudo, tá tudo resolvido, maravilha. Acho que isso é uma armadilha, né? Acho que para qualquer política, inclusive, porque tem a coisa que é o que está escrito no papel e a forma que isso vai funcionar. Então, a gente não pode perder de vista como que está funcionando esses banheiros. Eu acho que um pouco do que a gente fez nesse processo de frente foi muitas pessoas, inclusive pessoas trans, têm um pouco essa visão de putz, mas o problema dos banheiros, na verdade, é muito simples, é só botar um banheiro neutro, pronto, entendeu? Isso não devia ser uma questão. Eu tive até esse problema, assim, de discussões dentro do processo de a gente ir atrás dos banheiros no IA, em que pessoas trans desmobilizaram a movimentação nessa postura. Isso é muito simples, era só o pessoal trocar a placa e acabou. Acho que quando a gente insiste nesse problema e decide se debruçar nele por mais de 2 anos, a gente consegue entrar nessa concepção de o que é pensar em banheiros públicos a partir de uma perspectiva transreferenciada. E isso envolve a gente repensar tudo, a gente entender como a gente quer e como a gente pode pensar o espaço público por outros meios, né? Entendendo essa profundidade crítica que a gente trouxe no começo, né? Dos efeitos e desse entendimento do que acontece quando a gente separa o banheiro masculino e feminino. Então, repensando também desde a base, desde a radicalidade, a profundidade que envolve essas reformas estruturais, sim. Sim. Vocês têm alguma arquitetura dos sonhos do banheiro? Eu acho que a gente discutiu muito sobre isso. Acho que um pouco dessa aula aqui de hoje era um pouco isso, assim, a gente vai chegar em trazer algumas arquiteturas possíveis, em trazer algumas coisas que a gente foi refletindo, tipo, eu não sei nem se você chegou a botar alguma coisa sobre Cobogó na apresentação, botou. Não. Eu esqueci de escrever sobre Cobogós. Não, mas eu pensei em, quando a gente acabar de falar dos acúmulos, a gente pode conversar sobre as plantas. E eu pensei, e eu separei também o Stolage, pra gente mostrar que daí tem online, vai ser legal pra gente poder projetar também. O Stolage eu acho que é o mais dos sonhos, assim, tipo, é uma proposta arquitetônica bem legal. E também uma saída muito coletiva. É um projeto, o Stolage é um projeto dos Estados Unidos, mas que é construído por várias mãos. Uma delas é um arquiteto, e eu coloquei o nome dele, o Joel Sanders, e tem a Susan Stryker também, que é uma teórica de gênero trans, assim, maravilhosa, super famosa, que, tipo assim, fizeram um super projeto de construção dessas plantas arquitetônicas, e inclusive executaram essas plantas. Então, tem planta para aeroporto, tem planta para universidade. Se eu não me engano, são esses os 2 protótipos. Então, enfim, no site tem
tem Esses projetos arquitetônicos, né? Estão todos Sim. disponíveis. Eu desliguei, deu um branco. Mas eu acho que, assim, também respondendo, eu, Luá, nunca encontrei alguma coisa nesse sentido que eu olhasse e dissesse, isso é perfeito, vou só adotar. Acho que a gente sempre olha querendo um pouquinho mais, querendo alguma outra coisa. E acho que um pouco também desse entendimento da pluralidade das nomenclaturas, que é também uma concepção profunda de garantir as especificidades de cada situação, é de dizer, nunca vai existir uma única proposta que é perfeita para todos os lugares. Porque senão não seria um banheiro público, né? Não, Eu imagino que, tipo, não seria público. Seria o meu sonho e é só, sabe? Não sei. Sim, aí acho que seria até, tipo, meio colonialista, assim, a gente supor que, de algum jeito, a gente conseguiria, ainda mais um projeto, por exemplo, dos Estados Unidos, pensar uma coisa para o mundo inteiro, qual que é o melhor jeito de a gente fazer um banheiro público, tipo assim, não faz nenhum sentido isso, a gente nunca se proporia isso, acho que isso é até violento, e raso, mais do que tudo, raso, acrítico, né? Não faz sentido. Por isso também que a gente pensa em parâmetros, não em diretrizes ou em plantas modelo. São parâmetros mesmo, é a gente pensar o que baliza, o que a gente pode dar para alguém que quer fazer um banheiro, que quer pensar uma reforma estrutural, o que a gente pode trazer para essa pessoa que dê uma boa base para que ela consiga fazer. É isso que a gente tem. Sim. Eu acho que também é uma forma de a gente tenta sonhar para além do que a burocracia nos limita, né? Mas isso não faz com que a gente ache que as batalhas estão perdidas. A gente vê como vitórias esses banheiros que a gente tem aqui na Unicamp, por mais que eles sejam banheiros, terceiros banheiros, né? Então, eles são banheiros que coexistem com os banheiros binários. Então, eles ainda estão nesse universo enquanto um terceiro banheiro, um banheiro que talvez pode ser que ele seja usado só por pessoas trans, por pessoas dissidentes de gênero. Não é isso que a gente idealiza. A gente quer que esse banheiro ele seja uma materialização do nosso sonho. Então, tipo, um banheiro que seja de uso público, de uso coletivo. Todo mundo usa de boa. Então, vamos ver na prática como que isso funciona. Vamos ter esses experimentos. E acho que é pouco isso. Então, tipo, comemorar essas vitórias. Isso são vitórias. Acho que a gente só não para por aqui e não cai nas armadilhas de encontrar um modelo perfeito e de achar que está resolvendo o problema. Acho que isso são coisas que a instituição pode estar interessada, porque é o modo que funciona, é o modus operandi da instituição e da burocracia, mas a gente, enquanto coletividade trans, movimento estudantil, a gente se nega a ficar estagnado, né? Acho que é um pouco isso, assim. Eu penso, como se usa a palavra experimentação, eu estava pensando mais ou menos nesse sentido. Tipo, o banheiro pode ser um espaço de frequente mudança, pensando que é um lugar que, tipo... Porque é isso, se a gente chega num banheiro transreferenciado, e vai ser uma coisa 100% nova. Então, a gente vai começar a pensar na prática novas mudanças sempre, eu imagino, né? E só que pensando que é um espaço público e é um espaço físico, é um espaço que pode ser difícil de se transformar frequentemente também. Eu acho que eu estou pensando nesse negócio da experimentação nesse sentido também, não sei. Sim. É uma coisa que vai continuar, é isso, a gente está dando a nossa contribuição agora, mas a gente queria que isso continuasse, assim, as pessoas continuassem a se envolver com esse espaço e fazer as próprias experimentações, sonhar com outras coisas. É entender também que quando a gente tem um espaço que foi pensado a partir dessa perspectiva, mas que até então não foi vivido coletivamente, a gente está totalmente aberto a novos problemas. Aberto, disposto e interessado em novos problemas, né? Na verdade, o que eu sinto que falta esse acúmulo. A gente tinha que botar esse acúmulo, que é assim, a nossa disposição é essa, de que a gente, a partir da convivência coletiva, traga e vivencie esses novos problemas, porque vão surgir problemas de convivência. É uma outra sociedade que a gente gesta, né? Como estava ali no começo, quando a gente pensa na convivência num espaço como o banheiro de pessoas diversas.
Novas práticas culturais. Novas práticas culturais, novas práticas de gênero. E novos problemas. E novos problemas Novas diversos. questões que podem emergir. Acho que é isso, né? Não tem opção perfeita, não existe. A gente tenta se prevenir, né? Tipo, acho que tem várias das coisas que a gente vai trazendo nessas propostas, elas são, inclusive, prevenções, trazendo uma coisa que também sempre foi um acúmulo nosso da frente, que eu acho que é importante sempre a gente colocar, que é, para além do pânico moral que incide sobre as pessoas trans, principalmente sobre as pessoas transfemininas, travestis, mulheres trans, etc., a gente não vai deixar de reconhecer que acontece, sim, violência sexual contra mulheres cis nos banheiros. Isso nunca vai deixar de ser uma coisa que a gente não vai negar isso. Seria violento também que a gente negasse isso, né? Mas como que a gente pode pensar sem abrir mão do nosso acúmulo, de que a melhor coisa, por conta de tudo isso que a gente está trazendo, para que a gente possa viver em paz, usar o banheiro, é a convivência de pessoas diversas dentro desse espaço. Tendo isso, como que a gente inibe, a partir de outras tecnologias, que não a separação e a segregação por gênero, a violência sexual. Então, várias dessas propostas, elas vão justamente se preocupar com isso. Tá bom, a gente vai criar um espaço de convivência geral, mas a gente sabe que existe violências. Como a gente pensa um espaço arquitetonicamente inibidor dessas violências? Então, é uma coisa meio, tipo assim, tentando se antever ao que vai acontecer, né? Mas a gente sabe que podem surgir coisas que a gente não previu, obviamente, sempre, né? Mas é isso, são muitas pessoas pensando juntas, então sempre ajuda. Sim. Sim, Acho que o próximo... Deixa eu ver só. Tem mais algum? Meu Deus, são muitos, Lígia. Vamos passar meio Vamos rápido. vamos lá, gente. Eu acho que esse a gente já falou um pouco, que é um acúmulo também. Sim. De que a gente... Acho que a partir dessa coisa anterior que a gente estava falando, né, de... Okay. Não, nada. Desculpa. A partir dessa coisa que a gente estava falando, né, do sonho para além das placas, a gente entende também que, como o Lígia estava falando, de entender que não é uma perda quando a gente consegue uma coisa, da mesma forma a gente não vai deixar de agir porque a gente não consegue fazer uma reforma estrutural. A gente sempre fez uma luta que foi tanto institucional, porque a gente precisa do apoio da instituição para algumas coisas, né, quanto de intervenções, de ações diretas, desde retirar a placa até dizer se o mictório é um problema e a gente não consegue retirar o mictório, refazer a proposta arquitetônica do cacete A4, vamos, sei lá, intervir nesses mictórios. A gente pensa muitas intervenções a nível de intervenção artística mesmo, para tentar dar uma sacudida, assim, né? Tipo, uma coisa que eu quero muito fazer também, a gente pensa muito também nisso, né? Que é a presença dos nossos corpos nesses espaços. Então, a gente foi fazer, por exemplo, a chuveirada nos banheiros da FEF, porque os banheiros da FEF nos vestiários, né? Isso, nos vestiários da FEF são uma das questões mais... É pior ainda, né? Quando a gente chega na questão dos vestiários, a gente está falando de um outro nível, uma vivência ainda mais complexa, enfim, que a gente não se propôs a entrar hoje, mas que aí a nossa presença lá, ela também é uma coisa que não é usual. E é óbvio que esse espaço não foi pensado para a gente estar presente nele. Para quem não conhece só, é um espaço para tomar banho, então tem chuveiros, mas que não tem portas, nem cortina, nem nada. Então, todo mundo vê todo mundo tomando banho. E se trocando. Isso. E aí é isso, qual que a gente vai e o que pode acontecer lá com a gente. E no banheiro masculino é mais ainda, né, no vestiário masculino, porque não tem nenhum tipo de divisória. Então, a gente tem só chuveiros. Jura? Um grande espaço. Não, e é uma bosta, porque você vai estar lá e você vai estar sempre correndo risco de presenciar o banheirão da festa, né? Que aí, tipo, você tem que fugir. Sim. E aí, enfim, aí a gente foi fazer esse terrorismo poético ali, de vamos tomar banho, então, nós, enquanto pessoas trans, no banheiro que a gente gostaria, né, que faria sentido pra gente, mesmo dentro da binaridade, e fazer os nossos corpos serem presentes por um momento. Eu penso também muito em intervenções que sejam de colocar grandes lambes da gente em tamanho real presente nos banheiros, para que as pessoas sempre vejam a nossa cara lá. Enfim, várias coisas, né? Várias possibilidades de como a gente dá uma chacoalhada aí nas estruturas, sem deixar sempre de tentar garantir
reformas estruturais, mudanças realmente profundas e radicais nas estruturas. Isso. Vai, vamos passando para os negócios. O clássico, o fim da segregação por gênero. Então, é isso. Acho que é tudo isso que a gente está falando. E aí, a gente retratou nesse tópico para reforçar, né? Aí eu não passei aqui. Que a gente sonha com esse fim. E acho que isso também é um sonho de outras pessoas, porque eu sempre dou como exemplo o Instituto de Artes, né? É um lugar que o diretor cedeu um banheiro neutro, que não era de uso comum dos estudantes, então veio a ser um banheiro para os estudantes, e é um banheiro neutro, só que mesmo com o banheiro neutro, os estudantes do Instituto de Artes, que não é à frente, então não foi a gente, não foi uma ação nossa, estudantes anônimos continuaram a retirar as placas do banheiro feminino e masculino, fazendo com que o uso fosse neutro. Então, acho que demonstra num nível mais amplo como tem mais pessoas do que a gente imagina interessadas em acabar com essa segregação desse espaço público/privado. E acho que é isso. Você quer falar um pouco? Eu acho que é isso. É uma posição que a gente acha importante marcar, porque rola uma empolgação muito grande de, tipo, vamos fazer um terceiro banheiro, vamos fazer uma coisa... E a gente, parece que a gente fica tão feliz, tão, assim, brilhante, saltitante com isso, e a gente sempre a gente quer marcar. Esse não é o fim para a gente. Para a gente, esse não é o fim. A gente vai parar quando a gente tiver uma outra concepção geral dentro do espaço público que não seja da segregação por gênero no espaço público. E eu acho que é isso, né? A gente já sonhou e já foi taxado de loucos quando a gente sonhou com cotas trans na universidade há 3 anos atrás. E, de repente, isso é a realidade. Então, acho que cabe a gente, enquanto corpos dissidentes, a estar sempre sonhando, renovando sonhos e não ficando estagnado pela instituição, porque isso só produz coisas que não são sobre a gente, né? Coisas muito rasas. Por isso, esse acúmulo. Pelo fim dos mictórios, a gente também já falou bastante sobre isso. Acho que pensar esse espaço de gênero neutro, pensar, ou mesmo em espaços ainda binários, né? A gente ainda assim é esse instrumento que vai delimitar quais corpos vão fazer xixi ali, até porque pessoas transmasculinas não conseguem fazer xixi no mictório. Então, além de que esse mictório pode gerar situações constrangedoras para qualquer pessoa que usar aquele ambiente, inclusive homens cisgêneros que sejam mais afeminados, ou nem é preciso, né? Tem vários casos de assédio nos banheiros, sendo esse padrão de homem que a gente conhece, esse homem cis, que mesmo assim sofre com essa exposição, né? Acho que tem gente até que fala assim, mas então o problema, na verdade, deveria ser a cabine, bota uma cabine no mictório. Mas, gente, acho que é uma posição nossa, não é uma coisa óbvia, não é uma concordância geral, mas é de entender que o mictório é um despropósito, assim, com ou sem cabine, faça xixi sentadinho num vaso, sabe? É mais fácil, vamos resolver para todo mundo, para todas as coisas. Se a gente, até a nível de política pública, por que a gente teria uma instalação sanitária que ela pode ser usada por uma pequena parcela das pessoas para algumas coisas específicas, ao invés de a gente ocupar nosso espaço com uma única instalação sanitária que serve muito melhor a todas as pessoas e a todos os usos. Então, e até como é isso, como a gente viu hoje no texto do Preciado, o mictório, ele nasce e ele tem esse propósito de mijar em pé em público. Então, é isso, acho que é contraprodutivo a gente apontar para uma solução que seja colocar cabines, né? Sim. Tem lugares que o mictório fica até na rua, gente. Tipo, a gente estava conversando, né, com uma pessoa da frente que falou, lugares no exterior, assim, na gringa. Eles botam, tipo, um mictório, sei lá, ali na esquina, como se fosse um poste, só que é um mictório, sabe? Um negócio muito doido. Vá. Vamos. Acho que, deixa eu ver. Esse é o último. Mas a gente já falou. Passou? Tá. No alto. Esse tópico a gente já falou, né? Que é sobre a violência nos banheiros, que não são só
as pessoas cis, mulheres cis que vão sofrer violência no banheiro, sobre a negação do pânico moral, né? Não é verdade que as mulheres trans, que as pessoas travestis vão ao banheiro feminino para cometer violências. Isso é um absurdo. Enfim, acho que a nota da ANTRA ela é ótima também nesse sentido, para combater esse pânico, né? Sim. Aí aqui, antes da gente ir para as estruturas, para as estruturas arquitetônicas, eu coloquei algumas placas que tem... Acho que só essa aqui é da Unicamp, do IMEC, mas de resto são placas que não são daqui. Tem essa da Universidade Federal, Juiz de Fora. Essa aqui, se eu não me engano, é de um bar aqui em Barão Geraldo. E isso aqui é em posto de saúde? É no HC da USP. No HC da USP. No postinho de saúde da USP. Acho que assim, é mais para exemplificar, mas eu acho que enquanto frente a gente tem que dizer que esses bonequinhos são tanto quanto engraçados, porque a gente ainda fica preso de novo nessa representação cisnormativa, heteronormativa. Tipo, acho que a gente pode pensar em outras coisas, que não esses bonequinhos, porque é isso, ainda fica essa coisa muito binária, né? Tem o bonequinho metade saia, metade azul, e acho que a gente pode ser mais criativos. Mas, enfim, é uma proposta. E acho que, enfim, abrindo aí também, pensando, ok, temos todo esse panorama, temos todos esses entendimentos, como a gente pode fazer processos de desbinarização e cisnormatização dos espaços. Então, as placas, elas são uma porta de entrada que acaba sendo bastante comum, como uma das primeiras coisas. Em diversos institutos, a reivindicação do movimento estudantil, do movimento trans, passou principalmente pela troca de placas de alguns banheiros específicos e estratégicos. E a placa parece uma coisa simples, mas ela também é uma coisa muito complexa, né? Como é que ficou a placa do ID? Que eles mudaram para o diretor botou uma placa doida? Não, na inauguração não tinha chegado a placa oficial, que a placa oficial do Instituto de Biologia é sanitário multigênero, ou banheiro multigênero, salvo engano. Mas na inauguração eles colocaram uma placa de tanto faz. Foi o diretor que colocou essa placa. Jura? Ó, fofoca, né, gente? Não vou propagar fofocas, mas, enfim, essa placa veio, uma placa tanto faz, é uma placa mais engraçadinha, né? Engraçadinha. Provavelmente comprada na internet e ligada a espaços mais informais, né? Mas é isso, a gente tem uma gama de possibilidades de placas, de nível de descrição daquilo que está dentro do banheiro. Então, uma das coisas que vamos pensando nesse processo de cisnormatização dos espaços, a gente tem a primeira placa que é mais comum na maioria dos banheiros, que é essa placa de usar o banheiro de acordo com a identidade de gênero, muitas vezes citando a legislação, essa aí acho que está citando a legislação. E está, inclusive, atualizada, que lá no IFISH é a de 2015, que foi aquelas duas que eu mostrei para vocês, e aqui está a de 2023. Então, mas é uma placa que ela é além, eu acho que essa daqui é num banheiro binário. Então, tipo, a importância, inclusive, de ter essas placas em todos os banheiros, neutros ou não, reforçando a proposta, né, do banheiro, porque eu acho que é isso. A gente pode fazer conversas e palestras com a comunidade, que é o que a gente ainda não aconteceu nenhum caso aqui na Unicamp que isso aconteceu. Então, antes de instalar o banheiro neutro, isso é uma conversa. Mas, se não tem essa conversa, precisa ter a placa, porque a comunidade precisa estar informada do o que é esse banheiro, para que ele serve. Tipo, acho que a gente também começar a se acostumar a ter mais de uma placa na frente do banheiro. Então, uma explicativa mesmo, explicando. Acho que da mesma forma como é um acúmulo do movimento trans anunciar e desnormalizar a cis-heteronorma, né, de dizer vocês que só se dizem homens ou mulheres, são homens ou mulheres cis. Então, essa coisa de explicitar também esse banheiro que você acha que é um banheiro para mulheres cis, porque essas são as únicas mulheres, vamos explicitar desde a porta dele, esse é um banheiro para mulheres cis e mulheres trans e pessoas não binárias.
Então, vários banheiros estão trazendo um pouco essa forma de se colocar, né? De explicitar Aqui, a multiplicidade. Esse aí é um que tem. um exemplo. E Da onde é também é do HT da USP. Aí, acho que na UFSCar colocaram uma parecida também. Tinha foto tão bonitinha do Eric na frente da porta do banheiro, você tinha que ter botado. Mas E aí, além disso, também, às vezes, ter alguma coisa mais explícita sobre o tipo de instalação sanitária que tem dentro, né? A gente tem algumas que tem isso também, de dizer, tipo, aqui tem mictório, aqui tem só cabine, aqui tem fraldário. Também explicitar essas coisas também é algo que a gente considera que é um acúmulo legal. Sim. Eu acho que isso é uma boa recomendação. E nos banheiros binários, essa é uma forma da gente ir se infiltrando. Colocar isso, então, é para pessoas cis, trans e não binárias. Então, a gente vai se infiltrando até nos banheiros binários. E coloquei também aqui algumas placas gringas que a gente tinha no nosso drive da frente. Então, também diferentes propostas, né? We don't care, o tipo tanto faz. Esse aqui que também já tem uma placa de inauguração, então banheiro sem distinção de gênero. Aí tá contando os alunos. Não. Bom, eu não vou me arriscar no espanhol, mas tem um textinho falando da faculdade. Aqui tem até o desenho, né? Tem privadas e mictórios. Ou aqui, banheiro misto. Eu acho legal esse também, esse aqui do meio, né? Ela vai trazer um pouco isso que eu estava falando, de tentar explicitar quais são as coisas que tem dentro do banheiro, né? Eu acho que isso também é bem importante. E ela traz o braille também, que é uma coisa que a gente tem que estar falando, que é importante, necessária. Aqui no misto está dizendo que a gente vê o gênero mais como um espectro do que como um ideal, como ideais opostos, né? Então, também na placa tem essa coisa de colocar um pouco desse tempero aqui. Discussão teórica na placa do banheiro. Colocar um pouquinho. Eu achei universitário. Universitário. Acho que dos slides é isso. Aí agora não coloquei as placas. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui as plantas. Eu acho que eu tenho. Tá. Mas eu vou parar de transmitir só para vocês não terem que ver as minhas coisas aqui. Não sei nem sim. Mas acho que também trazendo um pouco desse panorama que a gente queria trazer nessa parte final, acho que agora entra realmente entender quais são os parâmetros, acho que é algo que a gente pode até construir juntos, tipo, ir reconhecendo a partir dessa perspectiva toda que a gente trouxe, como que a gente consegue entender, explicitar quais são os parâmetros que a gente tem, e entendendo que isso é um espectro. Eu acho que um pouco a perspectiva que eu queria trazer é de entender que a gente tem um espectro de processos de desbinarização, que ele vai desde essa coisa bem simples, desbinarização e de cisnormatização. Desde essa coisa simples de colocar uma placa, use o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero, esse banheiro é para pessoas trans, cis e não binárias. Acho que isso já é um primeiro passo que retira, né, a normatização da cisgeneridade dentro desse espaço. Até a gente pode ter a criação de terceiros banheiros, essas propostas de um banheiro que convive com os banheiros binários, que muitas vezes é um banheiro que não passou por uma reforma, que é um banheiro que a gente só trocou a placa, por exemplo. Até também nesses terceiros banheiros tem toda uma discussão também sobre alguns processos de desbinarização que a gente pode trazer, como, por exemplo, a questão do mictório. Tem uma discussão, né, que a gente entrou em contato a partir de encontros da Abramb ligados a essa parte da arquitetura, em que a galera estava até falando sobre, tipo, a manutenção de algumas coisas, de algumas marcas históricas binárias, com uma subversão. Por exemplo, uma intervenção que a gente chegou a fazer também, que é de plantar coisas nos mictórios, manter eles como vasos, né? Eles continuam lá, mas eles não podem ser usados da forma como eles estavam sendo usados até então. Tem alguma legislação que garante a presença de mictório no banheiro?
Meio que sim, que é aquela que a gente estava falando, que é a NR 2024. É porque eu lembro que ela do só falava Ministério que do precisa Trabalho. ter dois gêneros, Ela vai além. A Ah, gente tá. botou esse trecho que tem que ter 2 sexos, mas depois ela fala mais especificamente fala até quantas cabines, quantos sim. mictórios, quantos vasos. Mas essa é uma normativa do Ministério do Trabalho, então ela é focada nessa parte dos trabalhadores, né? Então, não necessariamente todo prédio público precisa ter isso. Mas tem essa garantia, tecnicamente, de que é necessário que haja para os trabalhadores essa quantidade de banheiros dividido por sexo e com presença dos mictórios, né? Aí, inclusive, os mictórios é uma das coisas que entra dentro desse espectro, né? Que a gente vai dizer, tá, vamos fazer a retirada dos mictórios, vamos fazer uma subversão dos mictórios. O mictório não é exatamente uma reforma a gente tirar, né? É uma coisa muito simples, na verdade, retirar o mictório, é tipo, tal e qual retirar uma torneira, só que um pouquinho maior. E aí acho que isso também é uma coisa que é possível e que envolve algumas cicatrizes no espaço físico, né? A gente muitas vezes vê aqui na Unicamp tem essa situação recorrente de ter os mictórios retirados e aí fica a parede com os negocinhos tampando o cano, né? Um espaço vazio, sem espaço nada. vazio. Então fica uma cicatriz no espaço, fica uma parte que não funciona mais para o que era e que também não tem um uso ressignificado, o que acaba criando uma coisa um pouco esquisita. E apesar de a retirada do mictório ajudar a gente a desmarcar a binaridade, né, e a masculinidade daquele espaço, isso também mantém em algum nível, né, essa memória como cicatriz. E acho que entra um pouco nisso, que é uma das coisas que a gente ia falar dentro dessa coisa do processo de desbinarização, que é entender como os ecos do binarismo e da cis-heteronorma, eles podem continuar dentro desses banheiros. E como que a gente pode pensar intervenções e momentos coletivos e comunitários para que a gente balance isso também, né? Por exemplo, a gente tem situações em que há a retirada do mictório, num banheiro sem gênero, num banheiro neutro, por exemplo, e as pessoas, os homens cis, eles permanecem fazendo xixi de pé nas cabines com a porta aberta, no vaso. Então, vira uma coisa esquisita, né, em que a gente não consegue ainda superar, a partir da mudança arquitetônica, da mudança no espaço, algumas coisas dessa cultura que a gente estava falando, né? Então, como que a gente pode pensar essas estratégias também para dar continuidade a esses processos? E aí, acho que na outra ponta desse espectro, assim, dizendo que de um lado estaria esse uso de acordo com o gênero, aquela plaquinha bem simples dentro do banheiro binário e masculino e feminino. Na outro extremo está essa parte que é a que a gente gosta também, que é de poder repensar estruturalmente o banheiro. E aí tem muitas propostas arquitetônicas, muitas formas diferentes de fazer, muitos entendimentos, né? Sim, muitas coisas. Acho que é triste que as referências principais não são brasileiras. Eu acho que a gente também... Bom, primeiro vou apresentar. Aqui, só nessa imagem, tem 4 opções, então, que não são que não possuem essa cisão clássica dos banheiros, então, 2 ambientes separados. Então, tem aqueles que são as pias nas laterais, mas, assim, as diferenças, né? Reparem que aqui é um espaço totalmente aberto para o corredor, então, o que é privado mesmo é a cabine, mas a pia é um espaço integrado ao corredor. E aqui as pias no centro, né? Então tem esse modelo da pia circular, sem espelho, todo mundo se vê. E aqui com espelho, mas o modelo. Isso é numa ensino médio. Aí aqui mostra, tem 2 entradas, então esse espaço que ele é integrado ao corredor, ao espaço público. E tem alguns modelinhos. Isso aqui
é inclusive um modelo que é brasileiro, na verdade, um banheiro para pessoas, que foi feito por pessoas da arquitetura, então tem um detalhamento muito maior da estrutura em si, do que seria necessário, as medidas, os padrões, porque, enfim, tem normativas também das medidas, dos tamanhos. Passa ali também, por favor. Ah, boa, obrigada. E acho que a próxima imagem é do mesmo projeto Ele é também. meio poético, né? Não sei se dá para perceber, mas ele tem, tipo assim, uma entrada que é separada, com uma parede em ruínas. Ele é mais assim, ele tem essa coisa estética, mais assim, vários detalhes, aí o tipo de parede que a aqui, gente né? quer, várias coisinhas assim que em outros não tem. Legal, que é banheiro A. Um banheiro para pessoas. Enfim. Detalhes também, por exemplo, dá para perceber que na entrada a gente tem masculino, feminino, e quando vem é o contrário, né? Feminino, masculino. E a parede tá quebrada, né? Isso que você tinha falado. Sim. Enfim. Também com a pia no meio e as cabines nas pontas, né? Desse modelo. Sim. E tem até, se eu não me engano, essa cabine aqui é para ser de... é para ser acessível. Achei que era para ser de chuveiro. Mas dá para pensar também, colocar cabines de chuveiros. E aí, tem essa próxima imagem aqui, que também eles destacam os acabamentos, né? Cadê o Cobogó? Não aparece aqui? Aqui aparece, ó. Mas, enfim, é o mesmo projeto, tem esse detalhamento. A gente separou essas imagens previamente para levar lá na atividade de Imagine Banheiros, a oficina que a gente fez na arquitetura. Então, por isso que também tem bastante detalhezinhos, assim. Aí, na próxima imagem, é de outro ângulo, mas aqui vocês podem perceber esse pretinho, são cobogós. E os cobogós são justamente esse acabamento, não sei se todo mundo conhece, mas é um tijolinho furado. E que é de origem pernambucana, salvo engano. Enfim, da arquitetura brasileira, que é justamente esse acabamento que pode trazer ventilação para as cabines, mas também pode ser um acabamento que pode ser usado nessa transição do corredor para o banheiro, fazendo com que o espaço possa ser visto de fora, mas também meio privativo. E, enfim, acho que isso é uma referência que só aparece em projeto brasileiro e acho que é uma coisa que seria legal de aplicar aqui, inclusive, usando os cobogós, né, para integrar o ambiente do corredor do banheiro. Uma coisa que a gente pode perceber a partir dessas plantas é que muitas delas, e acho que o Stoled é um exemplo em que isso é deixado bem explícito, tem esse posicionamento de tornar o banheiro um espaço um pouco menos escondido e afastado, para se tornar um espaço ligado ao ambiente de circulação geral. Isso tem muito a ver com o entendimento dessas propostas, de que isso seria uma das ferramentas inibidoras de violência. Tem algumas outras que a gente também, acho que é importante a gente trazer, porque acho que isso entra enquanto alguns parâmetros, né, para a criação desses banheiros. Então, tem essas coisas bem básicas, que é todas as cabines serem fechadas. E aí, acho que tem uma discordância minha, nossa, e desses projetos, como, por exemplo, aquela legislação que ele já mostrou mais no início da apresentação, em que fala sobre a preferência por cabines de uso único, que é uma cabine, tipo assim, um banheiro que é só uma cabine. Você entra e sai. Acho que o nosso entendimento, a princípio, é de que a gente escolhe o problema da convivência e da criação de outras formas culturais a partir desse ambiente semi-privativo de convivência de múltiplas pessoas. E essas propostas vão nesse sentido. A gente também poderia ter banheiros que fossem, por exemplo, como são os banheiros internos do Plasma, aqui na Unicamp, que são banheiros que você entra e só tem cabine, 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 não tem essa coisa do espaço do banheiro, em que tem pias e tem várias coisas diferentes ali acontecendo, sabe, tipo essa coisa assim, de esse é o espaço do banheiro, mesmo que ele seja mais aberto ou mais fechado, lá não tem isso, é como se fosse uma sala, em que você abre e fecha e são coisas totalmente diferentes, uma coisa é o espaço aqui, outra coisa é essa sala.
muitas vezes os banheiros para pessoas com deficiência física, deficiência motora, eles são assim, né? É um corredor e tem uma porta e é isso. Esse é o banheiro. Acho que as propostas que a gente traz, elas vão num outro sentido. E aí acho que tem alguns tópicos, né? O primeiro é esse que eu já falei, né? Sobre ser um espaço de maior circulação. E aí, nesse sentido, tem a questão dos cobogós, que a gente viu muito mais a partir do contexto brasileiro. Aqui, por exemplo, Passa no Grande, aqui nas propostas que a gente viu gringas, vira só um corredor total, assim, totalmente, sem muita distinção. Já nas propostas brasileiras, a gente vê algumas situações em que esse ambiente das pias, ele é separado do resto do espaço, mas de um jeito um pouco mais sutil, com essa permeabilidade dos cobogós. Então, a gente pode ter uma parede de cobogós, por exemplo, que dá uma certa privacidade para o espaço, mas que mantém a coisa visível, né? Não cria esse ponto cego total, que é um entendimento, né, dessas propostas arquitetônicas, e uma coisa que a gente veio entendendo que seria uma forma de inibir possibilidades de violência. Aí uma outra coisa também é a questão das cabines, né? Porque a gente tem muitas situações de violência que tem a ver com a cabine não ser fechada, não ir de cima a baixo. Então, é pessoa colocando coisa por debaixo da divisória, botando a cabeça, olhando, né? Várias situações desse tipo acontecem já, independente, inclusive, de a gente ter banheiros de uso comum ou de a gente ter banheiros neutros, banheiros binários, né? Então, acho que uma das formas de pensar isso é que a gente tem uma divisória completa, ou também, por exemplo, a presença de um cobogó mais daqueles... Tem cobogós que eles têm o corte reto, né? Então, você vê totalmente através dele, e tem uns que tem corte diagonal, e aí esses também podem ser interessantes para essa situação da cabine, que a gente mantém algum nível de permeabilidade sem permitir que a pessoa se enfie na privacidade da outra, né? Sim. Então, acho que mais tem, Olívia, de coisas? Eu não estou lembrando mais nenhuma agora. Tem a coisa também de ter a possibilidade de ter cabines com pia. Que é uma coisa que o Stolage vai trazer também. Vamos ver o Stolage também. Tá bom. Não, mas pode falar. Mas é isso, da possibilidade também de ter cabines com pia como uma das formas, né, de cabine, para que a gente garanta também algumas coisas que não são para ser totalmente no espaço aberto, né. Acho que é mais ou menos isso. A última imagem é do Stolage, que esse é o da universidade, o modelo que fizeram lá. Existe. Esse existe? Eu não sei, eu acho que tem foto. Então, o pessoal do online tá vendo, eu acho que tá projetando esse, né? Tipo, mudou o site aí. Sim, tô Tá vendo. vendo? Tá. Então, mas tá sem áudio, né? Então, a gente não vai conseguir ver o vídeo, mas a gente pode ver o site. Mas a proposta do Stolage, que é é um projeto com vários profissionais, tem a Susan Stryker, tem um arquiteto, enfim. Vou tentar. Na verdade, eu acho que é mais fácil você ver por ali, Yuri. Tá. Que o Stolage surge também por ser uma proposta composta por vários profissionais diferentes, é uma proposta que tem como base não só pessoas trans, não parte só dessas provocações de gênero, mas parte também de casos de xenofobia, porque eles vão pensar em banheiros de aeroporto, porque é bem comum pessoas, enfim, discriminação por causa da nacionalidade das pessoas acontecerem nos banheiros, então muitos casos de violência, perseguição, vigilância, não só do gênero, mas da nacionalidade, porque, enfim, vão achar que é terrorismo e etc. Tem essa questão com um banheiro de aeroporto especificamente, então tem um modelo só para isso. Mas também vão pensar esses protótipos de banheiro pensando em vivências também de pessoas idosas, de pessoas com deficiência e outras demandas. E também pessoas trans. Standards, vamos ver. Não é isso. Design, iniciativas. Iniciativas. Não, design.
Eu acho que esse é outras coisas que eles fazem também. Então, Não é design? talvez, vamos ver. Mas é legal esse site também, porque eles vão trazer toda uma coisa de contexto histórico, trazem até, tipo, coisas que eu acho que a gente acabou não falando, mas eu gosto da perspectiva que eles trazem, que é reconhecer que a saída do terceiro banheiro é uma saída que passa por uma possibilidade segregacionista. Então, isso é uma coisa que estava naquele vídeo que a gente passou no começo, que eu achei muito didático, que é o guardinha tá lá expulsando a mulher trans do banheiro, dizendo que ela é um homem, e ele fala, a gente ainda não tem banheiro de gênero aqui. O que isso pressupõe? Isso pressupõe que o banheiro que a gente chama sem gênero, que a gente chama um banheiro para pessoas diversas, um banheiro para múltiplos gêneros, um banheiro que é inclusivo para pessoas trans, ele está sendo tratado, a gente não é besta, a gente já sabia que isso poderia ser uma possibilidade, mas a gente reconhece o quanto isso aparece no discurso das pessoas, principalmente das pessoas cis, né? De que o banheiro neutro, o banheiro multigênero, o banheiro sem marcação de gênero, seria um banheiro para pessoas trans. E isso cai num todo um entendimento de segregacionismo, né? A gente já tem uma segregação de gênero que é muito defendida pelas mulheres cis, por exemplo, mas que já tem seus efeitos, suas complicações. E a gente pensar nessa proposta do terceiro banheiro é isso, é a gente entender também que a gente corre esse risco de criar uma segregação. Então, por exemplo, na cartilha do pessoal do Upstart, eles vão justamente defender que a saída é que não tenha mais disfunção de gênero. Então, eles vão fazer toda uma cartilha para dizer qual que é o direcionamento da forma da gente lidar com a questão dos banheiros, do acesso aos banheiros para pessoas trans na universidade. E aí eles falam, a gente acha que não pode mais ter gênero. Dado tudo isso que a gente dissertou, não pode mais. E da mesma forma, o Stollard, ele vai fazer um resgate histórico, aí inclusive falando do apartheid, trazendo esse acúmulo que é do movimento negro, que é de que essa apartação, no caso por raça também, mas que essa apartação de forma geral dentro do espaço público, ela é uma segregação violenta, né, contra corpos marginalizados. Então, acho que é importante também isso que eles trazem, né, de garantir esse resgate, essa análise histórica mesmo da origem dessa como distinção. Como surgem os banheiros públicos? O que acontece, né? O Preciado faz esse resgate a partir do surgimento, a partir do trabalho, né? Então, essa evidência arqueológica da existência masculina no espaço público, mas aí a gente vai para a África do Sul, a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai ver as coisas do apartheid, e como os banheiros também foram esses instrumentos de segregação, ou enfim, foram mobilizados enquanto um instrumento de segregação, e também para a gente se atentar para não cair nisso. O que a gente está propondo aqui não é a simples segregação, a gente está propondo um espaço em que todo mundo vai usar o banheiro, então é a tentativa de botar no espaço público aquilo que a gente está idealizando. E é claro que isso tem contradições, e nem todas as propostas vão dar certo, vão realmente ser esse espaço acolhedor que todo mundo usa. Às vezes é sim um banheiro que uma pessoa trans vai recorrer a ele como uma forma de se sentir segura, e tá tudo bem também. É para isso que também existe, acho que é entender que pode ser para vários sentidos, né? Então, eu acho que é legal isso que você falou, porque me lembrou também que o Stollard vai fazer esse resgate, inclusive da presença do banheiro feminino, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente dialoga muito com o movimento feminista, em que as mulheres trazem como se fosse uma grande conquista do movimento feminista, a presença do banheiro feminino. Mas essa conquista também ela é um pouco ambígua, na verdade, em que a gente vai fazer um resgate histórico que também vai acabar colocando esse banheiro não só como uma conquista, mas como uma forma de segregação e como uma forma de assegurar que o banheiro masculino continue a ser o espaço só de homens. E então, esse espaço que acontecem essas dinâmicas que, enfim, quem não foi socializado como homem, a gente nem tem contato, assim. Mas acho que também tem aquele filme bastante famoso, tem uma cena famosa desse filme, das primeiras mulheres negras a trabalharem na NASA, e aí tem a cena que ela vai no banheiro, e ela pega uma chuva, e ela
ela tem que andar muito, ela anda 40 minutos para usar o banheiro, para usar esse banheiro feminino. Então, além de ser um banheiro para ela, que era uma mulher negra, ou seja, tinha um banheiro para mulheres brancas no prédio, mas ela, que era uma mulher negra, tinha que andar 40 minutos para acessar esse banheiro. E aí é estranho ver pessoas reivindicando isso como se fosse uma coisa boa, né? Essa conquista do banheiro feminino, só assim, sem entender que isso também foi uma forma de segregar, de continuar a segregar, de colocar, ó, aqui nesse espaço você não é bem-vinda. Então eu vou te entregar aquele banheiro lá na puta que pariu, a 40 minutos daqui. Sabe? Tipo, qual é a história real da implementação desses banheiros? Agora, hoje em dia, beleza, tem essas regulamentações do Ministério do Trabalho, na legislação, da necessidade de ter banheiros femininos e masculinos em todos os prédios, justamente em reconhecimento da diversidade de gênero das trabalhadoras. E o que a gente está propondo é, ok, agora vamos incluir mais uma diversidade? Vamos pensar o que pode ser o banheiro? Além de incluir esse terceiro banheiro, vamos repensar tudo? E quem sabe um dia isso vai estar na lei, e aí vai ter outras pessoas para questionar outras coisas. Enfim, acho que é só. A gente não pode achar que está pacificado, né? Que o banheiro feminino sempre foi assim, e sempre foi ótimo, e sempre teve 2 em cada prédio, sempre foi tranquilo. Não, não foi tranquilo. E aí acho que. E acho que entender também o quanto essas segregações, que às vezes são tratadas como uma forma de segurança, de salvaguarda da segurança das mulheres e da segurança das dissidências de gênero, tem muitas pessoas próximas de mim que vão trazer essa noção de, putz, se tem toda essa situação, eu acho que, na real, a melhor coisa para a gente fazer é a gente continuar segregando os homens. A gente põe um banheiro para todo mundo que os homens não podem usar. Isso é complicado a muitos níveis, assim. Primeiro, tipo, como uma pessoa transmasculina que conhece muitos homens trans bastante passáveis, eu fico pensando, Mona, como é que você sabe, entendeu? Como é que você vai saber? Você vai começar a olhar pro boy trans e vai, tipo, querer olhar feio pra ele e mandar ele pro banheiro masculino? Tá doido? E aí, além disso, eu acho que tem um entendimento que a gente sempre trouxe na frente, que é de entender como fazer um enfrentamento à violência, né? Entendendo que a gente jogar quem é violento num cantinho e deixar lá, não é a melhor forma de a gente prevenir casos de violência, porque isso mantém essas pessoas nesse lugar. Então é um pouco a gente escolher o problema mesmo, escolher a treta, escolher o desconforto, às vezes também, né? Tipo, situações que não vão ser totalmente tranquilas, totalmente sem problemas nenhum, é escolher a convivência, e a convivência é sempre cheia de complexidades, né? Eu acho que isso é também sobre escolher o debate nos termos da vivência mesmo, então a gente entender que essas complexidades, elas existem, porque acho que quem quer fingir que elas não existem é a instituição, é essa pessoa que quer resolver esse problema rápido, faz assim, só que essas soluções simples não funcionam. A nossa realidade com os banheiros binários, com pessoas cis, já tem violência, já tem questões, já tem. Pô, a gente sempre fala sobre o vaso estar sempre sujo, precisar não encostar, e como isso também gera problemas de incontinência urinária no futuro, para pessoas que têm útero. E várias questões que o banheiro já não tá bom. Já não tá bom, não só para pessoas trans, mas para várias pessoas. Vamos pensar em um nível que leva em consideração essas coisas e não ignora elas. Tipo, acha que a solução é simples. A solução não é simples. Acho que é abraçar o problema e falar, vamos lá. Bora junto. Sei lá. Acho que, o que eu tinha falado da religião, né? Eles colocam aqui que eles vão pensar, então, uma proposta que pense diferentes idades, pessoas com diferentes deficiências, religião, diferentes religiões, aqui psicologia, então pensando pessoas introvertidas, extrovertidas. Eu não sei exatamente sobre o que fala isso, deve ter mais coisas, mas a gente pode pensar, por exemplo, que a gente trouxe do exemplo de usar o banheiro como esse santuário pessoal. Então você precisa de uma pausa, você está muito estimulado, você precisa dar uma segurada e ficar sozinho. O banheiro pode ser esse espaço. E estrutura social, né? Tipo, tipos de família. Diferentes tipos de família, diferentes tipos de apoio que essas pessoas podem precisar. E então acho que a proposta é pensando em tudo isso. Aí aqui tem o protótipo da universidade que a gente já viu, e acho que eu vou pegar o do aeroporto para a gente ver. Podia ter um paper
Seria chique. Nossa, sim. Ah, será que é? Ai, ele pediu e Ele pediu e ganhou. Olha. Então, ó, aqui o corredor do aeroporto, dá pra ver, né? Corredor do aeroporto aqui. aí as pias dos dois lados, né? Tanto do lado do corredor. Pias quanto dos dois lados, aqui cadeiras, então, no ambiente espaço de público, convivência. lavando a mão, as cabines privativas, né? Essa já é, por exemplo, outra possibilidade de nomenclatura, né? Banheiro inclusivo. É uma que a gente também vê bastante. No caso da UFSCar, por exemplo, eles usaram transinclusivo. Deixa eu ver se tem. Aqui é de dentro. um ângulo diferente. Mas dá para ter uma noção legal, né? Sim. É uma proposta bem diferente. Isso aqui seria pia? Eu acho que é. Eu acho que é. Em hipótese. Então, não tem pia, né? Talvez seja só uma mesa. Eu acho que deve ser pia, porque eles não desenharam a pia. Porque tem muitas outras coisas, né? Tipo, o próprio banco é uma coisa nova. Sim. Nunca vi banco, né? Olha, tem uma pessoa rezando aqui. Então, devem ter questões que a gente nem sabe, né? Tipo, espaço para rezar. Acho que uma coisa que a gente não tinha pensado. Que poderia ser uma questão. Mas eu acho que isso passa um pouco por esse entendimento da importância de fazer um processo dialogado e aprofundado, né? Em cada espaço. Então, entender, né? O que acontece ali, quais são as particularidades, por exemplo. A gente recebeu o relato de um professor da FEM, falando que lá não tem nenhuma proporção igual de banheiros masculinos e femininos, e o fato também tem uma proporção muito maior de homens cis frequentando aquele espaço do que de mulheres cis. Sim. Como que é a gente pensar um espaço para a convivência geral nesse contexto? Né? Tipo, qual que é a diferença de a gente estar pensando num contexto onde a gente sabe que a grande maioria das pessoas são homens cis? A gente pensar nesse banheiro que é de todo mundo, né? Enfim, várias coisas regional, aí. Né? É tudo bem particular. É bem regional aqui na Unicamp, várias Imagina regiões. no mundo. Por isso que eu acho que é legal, assim, a gente pode aprender muito com as diferenças aqui dentro mesmo. Bom, acho que foi isso. Gente, deixa eu parar aqui. Para de apresentar. Vou parar de apresentar. Gente, o coffee chegou aí. Aquelas... Chegou, tá aqui. Chegou? Tá bom. Eu já tava aqui me descabelando com o Thiago. Que bom que chegou. Certo, é que ele tá lá fora. Aí a gente vai terminar aqui e vai lá. Abalou, tá bom. Só pra saber aqui. Acho que vamos finalizar só porque a gente vai publicar esse vídeo. Antes de qualquer coisa, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Sim. Alguma coisa que gostaria de trazer? Desculpa, assim, eu brisei muito, achei muito legal, queria agradecer, assim, por esse espaço. Apesar de estar acompanhando online, achei muito interessante, vocês foram para além de pensar, assim, eu já vim pensando algumas coisas, né, que eu já tinha esse contato com a frente de banheiros neutros, com o pessoal do NCT, eu sou do IFISH, então vi também as intervenções que foram feitas lá, acompanhei também os mictórios antes, e aí eu já vim pensando coisas, mas eu achei muito interessante que vocês trouxeram para a gente pensar, para além da questão que pode ocorrer violências das diversas formas, a questão fisiológica, né, de necessidade, mas pensar o banheiro como esse espaço cultural e de socialização, assim, como que faz diferença a arquitetura desse espaço, assim, tipo, não tinha pensado, achei tudo, vocês mandarem várias maquetes, assim, de como pode ser. E a gente pensar, né, tipo, que para além das pessoas trans, né, essa segregação de pessoas racializadas, de pessoas idosas, PCDs, né, esses corpos dissidentes, como que de crianças até, né, a gente pensar esses banheiros com banquinho, com fraldário, enfim, só agradecer e brisas, assim, que eu achei muito legal, muito interessante. Eu amei, amei, amei. Obrigada, gente. Obrigado, Carol. A gente que agradece.
Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu acho que a partir do comentário da Carol, que eu ia comentar isso, de que no próximo encontro a nossa proposta é a gente fazer uma oficina de a gente pensar nosso banheiro ideal. Eu acho que vai ser muito legal, principalmente para quem conseguiu estar presente hoje, né, a partir desses parâmetros. E de outras coisas, né, acho que a nossa cabeça vai pipocando. Tipo, teve coisas que a gente não chegou a falar hoje, mas que para mim balizam a forma como eu penso em banheiro. Tipo, por exemplo, para mim é importante que a gente possa ficar papeando enquanto a gente está na cabine. Então seria esquisito se fosse um banheiro totalmente fechado. Isso parte da minha concepção, mas acho que a semana que vem um pouco a proposta é essa, que a gente pense em tudo que a gente consegue pensar, do que pode ser um problema, uma necessidade, uma vontade dentro do espaço de banheiro, e faça uma proposta a partir do jeito que a gente conseguir comunicar isso. A gente não é arquitete, tá tudo bem, não precisa ser desenhista, mas a gente conseguir comunicar isso criando uma proposta. É um pouco esse exercício de a gente fazer isso. Acho que a gente fez várias vezes isso na frente, várias vezes seguidas, inclusive, de fazer e depois de depois ir no lugar, ver como é que é, tipo, pensando, tipo assim, vamos reformar o banheiro do Fisch, como que a gente faria? E aí a gente foi lá e depois mudou de ideia, ou pensou outras coisas, enfim. Então, essa é uma proposta que a gente está trazendo para a semana que vem. Eu acho que vai ser muito legal, a partir de tudo isso que a gente conversou, a gente poder botar em prática e ver o que dá. Acho que vai ser legal. Obrigada por hoje. Beijo, gente. Obrigada. Bom coffee break para vocês. Parabéns. Foi tudo. Obrigada, Parabéns, gente. gente. Beijo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, tô me descabelando aqui, hein? O mundo tá desabando. Vocês estão mutados. Mas fala com a Luara. Eu tô tentando parar.